O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro, março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Saudações tricolores, verde, branco e grená. Eu sou o Beto Serra, suburbano tricolor. Puta que o pariu. Como é gostoso fazer um pós-jogo desse. Fazer um pós-jogo de vitória, de goleada e de título, né? Eu aqui no suburbano ainda não fiz um pós-jogo de derrota em que eu me aborreci, em que eu gritei, xinguei, me estressei. Já fiz alguns pós-jogos de derrota, mas não nada absurdo. Mas lá no trio, já fiz vários pós-jogos que eu me alterei e nesse teve atuações pavorosas e eu fiquei puto. E aí já me falaram que é muito melhor quando perde. Quer dizer, não é melhor quando perde, né? Mas pós-jogo de derrota é melhor, que dá mais engajamento. Até porque também a pessoa quando perde, né? O cara quando perde, o cara quer desabafar. Ele vai num pós-jogo de derrota, vê o cara lá gritando, xingando, e ele se sente representado também, né? Porque é um jeito dele desabafar também. Mas, cara, eu não, que se for de engajamento. Cara, se eu precisar de engajamento com derrota, eu quero morrer sem ser visto por ninguém. Cara, aqui eu ainda não fiz pós-jogo desse tipo, como eu falei, mas lá no Tri já fiz muitos pós-jogos em que eu não tinha a menor vontade de fazer. Porque, jogou muito mal e eu não tava afim de falar, eu tava puto, tava chateado. E aí a gente ia fazer em respeito aos nossos seguidores e tal. Mas quando é assim, né? Quando é desse jeito que foi, é muito gostoso sentar aqui, parar aí 20, 30 minutos para falar sobre a vitória, para falar sobre título. Não tem coisa melhor, cara. Esse é o pós-jogo de Fluminense 4, Flamengo 1, válido pela segunda partida da final do Campeonato Estadual de 2023. O Fluminense é bicampeão carioca. Quantos anos a gente não comemorava um bicampeonato? 40 anos a gente não comemorava um bicampeonato estadual, desde 83, 84. Eu com 40 anos não cheguei a ver. Eu já era nascido no bicampeonato, mas tinha 1 ano de idade. Então eu conto. É o meu primeiro bicampeonato estadual. Cara, é muito bom. E assim como 83 e 84, bicampeão em cima do Flamengo. É muito gostoso. Cara, eu tenho tanta coisa pra falar, mas tem muita coisa que é resposta. Resposta a algumas provocações flamenguistas. Talvez eu nem fale aqui, porque esse perfil aqui eu escolho ser mais focado no Fluminense, não ficar arrumando treta com ninguém. Lá no Trio é capaz de eu falar. Se vocês quiserem acompanhar também, vai lá pro Trio Raiz. Daqui a pouco a gente vai ter pós-jogo lá. Lá eu falo mais. Aqui eu sou mais comedido. Aqui eu procuro falar só de Fluminense. Procuro ver os nossos problemas e as nossas alegrias, esquecer os outros. A primeira coisa que eu vou falar é para os torcedores que não acreditaram no Fluminense, para os torcedores que compraram ingresso e venderam e não foram ao Maracanã ontem. Eu deixei de comprar Sul, eu sempre vou de Sul, mas já cansei de falar aqui, já fui de geral. Se tiver que ir de leste eu vou, embora eu não goste. Eu não gosto, é um direito meu, é uma opção minha, que é ir de Sul. Desde que eu me entendo por gente eu vou de Sul, né? Eu vou atrás do gol. E aí não pude comprar Sul porque tinha esgotado, fui de leste, ok, tudo certo. Fui campeão do mesmo jeito, comemorei do mesmo jeito. Mas não pude ficar onde eu fico sempre. E aí eu vi um monte de espaço vazio na Sul, principalmente ali embaixo, que estava chovendo e todo mundo subiu. Mas aí, se tivesse lotado, não ia ter. Enfim, não ia ter espaço vazio. Muito espaço vazio na Sul.
Ou seja, se a Sul esgotou, teve muita gente que desistiu, né? Desistiu de ir. Mas deve ter tido muito cambista, né? O Fluminense já deu inúmeras provas de que não se deve duvidar do Fluminense. Ontem eu escutei muita gente falar, depois que saiu a escalação com o Felipe Melo, e eu também não gostei da escalação do Felipe Melo, embora ele tenha feito uma boa partida, principalmente no primeiro tempo ele foi impecável. No segundo tempo errou algumas coisas, mas no primeiro tempo o Felipe Melo foi impecável. Mas eu também não gostei da escalação dele. Só que eu vi muita gente falando que não ia assistir o jogo, que ia desligar a televisão na primeira falha do Felipe Melo, que o Fluminense ia perder. Porra, vamos esperar acontecer pra gente falar. Vamos esperar acontecer. Não adianta sofrer de véspera, como também não adianta comemorar de véspera. Eu tinha avisado isso, eu tinha falado isso antes do primeiro jogo da final, em que tinha muitos tricolores contando vitória. Vamos massacrar. Acabou que aconteceu isso nesse jogo. Mas no primeiro jogo a gente tomou um susto. E eu falava, ó, vamos manter a humildade. Vamos manter a humildade. A soberba precede a queda. E o Flamengo fez 2-0 no primeiro jogo. Com a gente melhor. O Flamengo fez 2-0. E aí a parada virou completamente. E eu vi muita gente desistindo do Fluminense, desistindo do título, porque perdeu os 2-0 no primeiro jogo. E aí o Fluminense vai e faz aquilo que fez ontem no Maracanã. Eu já vou falar dessa atuação absurda do Fluminense ontem. No primeiro jogo, eu falei aqui no pós que o Flamengo se prestou a jogar no contra-ataque e deu certo. A tática deu certo simplesmente porque ganhou o jogo. No contra-ataque, ele fez 2 gols. Então deu certo. E tá tudo bem. Falava isso aqui, que o pessoal falava, jogou como time pequeno, contra-ataque. Cara, isso é tática de jogo. Falei com os meus amigos flamenguistas isso, inclusive no final do primeiro jogo. Isso é tática, deu certo, porra. Vocês podem não gostar do Vitor Pereira, mas hoje ele deu sorte, ou foi competente, deu certo. Agora, não sei se vai dar certo no jogo da volta. Se o Flamengo ficar esperando o Fluminense, é um risco do Fluminense massacrar. Porque hoje, no jogo da ida, o Fluminense teve chances. Logo no início. Encurralou o Flamengo no campo de defesa dele e foi pra cima. Só que não conseguiu fazer gol. Vale lembrar aquele gol que o Arias perdeu logo no início do jogo, no primeiro jogo. O Flamengo deu certa tática, o Flamengo deu sorte, o Fluminense não conseguiu. Mas jogar assim contra o Fluminense de novo, qualquer time que jogue assim contra o Fluminense, é um risco. Porque se o Fluminense acertar, tem jeito pra cima. Só que o Flamengo ainda tinha 2 gols de vantagem. Então mesmo depois de tomar o primeiro, ele ainda era campeão. Só que o Fluminense estava avassalador. E ontem, o que eu percebi, eu cheguei até a conversar sobre isso com alguns amigos meus flamenguistas. Só que assim, eu não entendo nada de tática, e muito menos de tática do Flamengo. E eu falei isso com eles. Falei, cara, vocês tentaram jogar como semana passada. Só que dessa vez não deu, porque o Fluminense dessa vez não deixou. O Fluminense dessa vez acertou suas finalizações e não deixou vocês jogarem. E eles discordaram, né, para poder culpar o Vitor Pereira, que é legítimo também culpar o Vitor Pereira. Também não vai falar que perdeu o título por causa do treinador, tá? Porque aí você desmerece quem tá do outro lado. Você desmerece o trabalho que tá sendo feito do outro lado, porra. Mas, legal. E eles discordaram de mim, falaram muito do Vitor Pereira e pouco do Diniz, pouco do trabalho do Fluminense, pouco do jogo do Fluminense. Mas tá tudo certo. Mas o que eu vi foi isso. Hoje o Fluminense não deixou o Flamengo jogar. O Fluminense não pecou nas finalizações que pecou no primeiro jogo e não deixou o Flamengo sair como deixou no primeiro jogo. O Guga
Anulou o Ayrton Lucas. O Guga marca muito melhor do que o Samuel Xavier. Eu não estou falando aqui que agora o Samuel Xavier não presta e que tem que ser barrado. Não. Mas já venho criticando o Samuel Xavier na parte defensiva há algum tempo. Critiquei no Fla-Flu, no primeiro, e critiquei contra o Sporting Cristal. O Guga foi mais seguro da marcação e fez um bom jogo também. Ninguém fez um jogo ruim, né? Pelo amor de Deus. Então o Flamengo ficou preso. Ficou mais preso, né? Cara, a gente nem tem muito o que falar desse jogo. Pelo menos eu, porque eu não analiso porra nenhuma, não sou analista de nada. Porque o Fluminense passeou no Maracanã. Não teve embate, não teve jogo, não teve duelo. Teve passeio. O Fluminense passeou no Maracanã. A verdade é essa. Não tô aqui querendo gozar flamenguista, não. Aqui o meu perfil aqui não é esse. Mas eu tô falando uma verdade que até alguns amigos flamenguistas também falaram. Cara, o Fluminense amassou, passou o carro, humilhou, massacrou. E foi. Que bom pra gente. Que confiança que dá pra gente. Mas é perigoso. Essa confiança nos fudeu no sábado. No primeiro jogo. A gente quarta-feira agora, daqui a pouco eu também vou falar sobre isso, vai para um jogo de Copa do Brasil com um time mais fraco. Contra um time mais fraco. Ó, vamos lembrar que a soberba precede a queda. Cada jogo é um jogo, cada jogo é um foco. Disciplina, humildade. Nós ganhamos o Campeonato Carioca muito merecidamente. Eu cheguei a falar isso. Ninguém merecia ganhar mais esse Carioca do que o Fluminense. Não é clubismo isso, tá? Pelo futebol que joga. Mas acabou o Campeonato Carioca. Vamos comemorar. Vamos zoar os flamenguistas. Mas quarta-feira começa outro campeonato. E que a gente não ganhou. Tá muito longe ainda de ganhar. Como todos os outros estão. Então começa outro campeonato quarta-feira. Não é mais estadual. Esquece. Quarta-feira vamos esquecer o que passou. Eu quero o bicampeonato da Copa do Brasil também. E é óbvio que eu quero ganhar a Libertadores. O melhor também perde. O Fluminense é melhor do que o Paysandu. Mas se não provar isso dentro de campo, se não fizer por onde, não ganha. O melhor também perde. Mas por enquanto, vamos comemorar. Por enquanto, vamos zoar, vamos... Cara, que dia, como o dia amanheceu bonito hoje. Como o dia amanheceu bonito hoje, apesar do tempo nublado. Que surra que a gente deu ao nosso rival. Isso é muito gostoso, cara. Isso é muito gostoso, né? O Flamengo não jogou em momento nenhum do jogo. Foi um passeio. Não foi só o placar elástico, não. Foi um passeio no jogo. O jogo foi um passeio. O Fluminense passeou ontem no Maracanã. Parecia que o Fluminense estava jogando contra um time amador. Tamanha era a facilidade do Fluminense. No primeiro gol, o gol do Marcelo. O Marcelo girou em cima do zagueiro deles, que agora eu não lembro quem foi. Como se tivesse fazendo diante de uma criança. Tirou pra nada. Deixou o Gerson no chão. Tirou o Gerson pra nada. Aquela marra fodida do Gerson. Tirou o Gerson pra nada. Deixou o Gerson de rabo no chão. Bateu lá, ó, da entrada da área, lá, ó, de perna esquerda. Na parede da rede, né? Na bochecha da rede. Pega lá, Santos. Pega não. Gol de craque. Gol de craque. Eu lembro dos flamenguistas debochando do Marcelo. Velho, gordo. Deixou 2 marcadores sem pai nem mãe, sem áudio e vídeo. Falando sozinho, batendo cabeça. Meteu no cantinho, gol do Fluminense. Aí, velho e gordo. É por isso que eu falo. Humildade. O Marcelo é craque. Todo mundo gostaria de ter um Marcelo no seu time. Mas aí, para fazer prevalecer a rivalidade, o que também tá ok, aceitável, tá? Acho que rivalidade é rivalidade, a gente tem que zoar, tem que gastar. Mas aí pra manter a rivalidade,
Marcelo, tá velho e gordo. Tá mesmo. Velho e gordo. E fez o que fez com o time de vocês. Velho e gordo. Forever Peterson. Bom dia, irmão. Marcelo jogou de terno. Jogou e não era porque tá morto, não. Jogou, tô falando Marcelo agora aqui, cara. Marcelo esculachou o time do Flamengo. Deixou 2 zagueiros do Flamengo falando sozinho ontem pra fazer o gol. Segundo gol. A jogada começa com o Marcelo, vai pro Arias, Ganso. E o Ganso dá aquela tacada de sinuca pro Cano. 2-0, bateu cruzada, a bola bateu ainda na trave. Eu achei que essa bola ia sair, cara. Eu achei que essa bola ia bater na trave e ia voltar ou ia pra fora. Pô, um cantinho também. Inapelável também pro goleiro do Flamengo. 2-0 Fluminense. Tiramos a vantagem deles. Acabou a vantagem deles ainda no primeiro tempo. O pessoal achava que era muito difícil, né? Reverter 2-0. E normalmente é muito difícil reverter 2-0. A verdade é essa. Mas no primeiro tempo ainda, nem vi minutagem, cara. Já tinha tirado essa vantagem. E aí eu falava pro pessoal na arquibancada, eu falava, ó, tá 0-0, hein? Acabou a vantagem, mas tá 0-0. Vamos jogar. E aí sempre tem aquele receio do segundo tempo, o time voltar mais devagar. Aí, apesar do Diniz, que o Diniz não deixa voltar mais devagar, né? O DNA do Diniz é esse. Então a gente imaginava que não fosse voltar, mas... E sempre tem aquela queda natural, né, do segundo tempo. O Fluminense, depois que fez os 4, teve uma pequena queda. Mas natural. O terceiro gol é do pênalti, né? Ou é do Alexander? Acho que é do pênalti. Que a bola vem cruzada na área, o zagueiro do Flamengo sobe com o braço aberto. Eu não entendi na hora. Só que eu vi o Felipe Melo muito assintoso, né? Pedindo a mão. Falei, pô, alguma coisa foi. Ele tá reclamando muito, cara. Aí o VAR chama. A gente vê o árbitro se comunicando lá com o VAR. Pô, será que ele vai, cara? E aí ele vai. Agora vamos esperar, né? Agora passa o lance no telão, né, do VAR. Só que no telão estava muito distante. O lance no telão estava muito distante. Eu não consegui entender direito. Nem em casa, cara. Eu vou confessar uma coisa. Em casa eu vi o lance, mas, cara, é muito difícil. Eu não vi muito claro. Mas sim, ele abre o braço, né? Então, você abriu o braço, irmão. O braço não tá colado no corpo. Abre o braço e a bola desvia. Desvia a trajetória da bola. É pênalti. Ele foi lá no VAR, olhou. Pênalti. E o Cano, cara, eu vi tricolores falando que, cara, agora cabeça mais fria, o Cano precisa treinar mais pênalti, ou não bater mais. Mais uma vez perdeu. Cara, ok, mas antes disso ele fez uns 2 ou 3 gols de pênalti. Então assim, concordo, precisa treinar mais. Mas não porque perdeu ontem, precisa treinar mais porque pênalti também é treinamento direto, né? Mas não me preocupo com o histórico do Cano de perder pênalti. Ele, porra, me preocuparia se ele tivesse perdido esses que ele fez, né? E aí ele perdeu não. Eu costumo dizer que quando o goleiro defende, o cara não perde o pênalti. O goleiro defende. O cara perde o pênalti quando chuta na trave, quando chuta pra fora. Que, pô, o goleiro pegar, cara, é muito difícil, né? Então o mérito tem que ser do goleiro, brother. Só que o goleiro pegou e deu azar, né? Porque a bola sobrou pro Cano. E aí ele fez o terceiro gol do Fluminense. Acho que ele fechou o campeonato com 16 gols ou 17. Artilheiro, isolado. Foda-se. Porra. Mais um do Cano. 3-0, cara. Loucura, loucura. Isso no segundo tempo já, né? Loucura no Maracanã. Todo mundo... Cara... Uma sensação absurda, deliciosa cara, que delícia, que sentimento, que momento, né? 3-0. E aí a gente só não tinha tirado a diferença como estávamos em vantagem, né? Quem diria que depois daqueles 2-0 contra
a gente ia estar aí sei lá, no meio do segundo tempo, não sei qual foi a minutagem, com um gol a favor de vantagem. É o Fluminense. É isso aqui. E é o Fluminense do Diniz, a gente tem que falar também. E aí, cara, tava tudo muito bom. Tudo muito ótimo. O Fluminense continuava passeando, continuava amassando. O Flamengo na lona, desde o início do jogo, o Flamengo na lona. Mas futebol, tudo pode acontecer. E aconteceu. 4-0. Chute, acho que foi do Cano, né? A bola do Arias pro Cano, agora não tô lembrado. Que ele bate cruzado, o goleiro espalma. Não, acho que foi a bola do Guga. Do Guga. Um chute do Guga. Acho que foi isso. Cruzado. O goleiro espalma, faz boa defesa. A bola sobe pro Alexander. Fuzilou de perna esquerda, não quis saber de porra nenhuma. 4-0 o Fluminense. Alexander, inclusive, foi eleito o melhor jogador da partida. Acho que eu não daria pra ele, mas foi justo. Daria pro Arias, que o Arias é sacanagem. Não tem mais adjetivo pra classificar o Arias. É sacanagem. O cara é um monstro. Um monstro. O cara corre os 90 minutos. Não cai. O cara é um absurdo. O Arias é um absurdo. Mas o prêmio foi pro Alexander. Tudo bem. Sem problema. Jogou pra caralho o Alexander. Acho que já barra Martinelli, tá? Se Martinelli voltar amanhã. E Martinelli tava bem. Tava gostando pra caralho do Martinelli. Eu falei isso aqui durante o campeonato todo, né? Mas o pouco que o Alexander jogou no meio, filho, pra mim já barra Martinelli, tá? Pra mim, na minha opinião. Personalidade absurda do garoto. O moleque joga muita bola e a gente ouve isso desde a base. O Leandro Quintela, do Resenha Tricolor 1902, abraço Leandro, meu amigo Leandro, fala que o Alexander na base era um André melhorado. Um André melhorado. Vamos ver quanto tempo o Alexander vai levar para ser um André melhorado no profissional. Porque tá jogando pra caralho. 4-0 Fluminense. 4-0 Fluminense. Num Fla-Flu. Numa decisão de campeonato. No atual campeão da Libertadores. E aí, se o time deles está com problema com o treinador ou não, tava com problema com o treinador, foi demitido. É um problema deles. Não vem falar que o Flamengo perdeu o título por causa de treinador, igual o ano passado, não. Que perdeu o título por causa do Paulo Souza. E agora perdeu por causa do Vitor Pereira. Não, perdeu por causa disso. Vocês sabem que não perdeu por causa disso. Perdeu por causa disso aqui, ó. Respeite o Fluminense. Respeite o Fluminense e a sua história. Respeite o Fluminense em Fla-Flu. Porque vocês sabem que em Fla-Flu vocês têm mais vitória, no geral. Mas vocês sabem que em decisão não adianta não contar nossos títulos antes de 1936, que vocês botaram lá para dizer que estava empatado em decisão, tirar nossos títulos de antes de 1936. A vergonha que vocês fizeram, que a FERJ também replicou isso. Uma vergonha. Mas agora não tem para onde correr, não tem o que cortar, não tem o que esconder, né? Estamos na frente de novo, segundo a conta de vocês. Mas não tá 7-6 não, tá 10-6 agora. Então vocês sabem que em decisão, Fla-Flu em decisão é muito, muito embaçado para vocês. Muito embaçado para vocês. Por isso já dizia Gilberto Gil. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. E por isso que eu cantei isso aqui. Porque não é uma homenagem a vocês, é uma gozação com vocês. Bom, cara, e o Flamengo fez o gol lá depois do acréscimo do árbitro, o árbitro deu 7 minutos, mas o Flamengo fez gol depois dos 7. É sempre assim. Inclusive, tem
uma imagem, um print, no momento em que o Ganso toma uma entrada, agora eu não estou lembrado de quem, acho que foi do Pedro, exatamente igual a entrada do Samuel Xavier, que custou a expulsão do nosso lateral no primeiro jogo. E o juiz não deu nem falta. Com a entrada ali com o pé, né, no tornozelo. O juiz não deu nem falta. No primeiro jogo expulsou nosso lateral. Como é que pode uma arbitragem ser tão bosta, né, cara? Ser tão maculada, cara? O árbitro ontem foi muito mal. É porque ninguém vai falar, o Fluminense ganhou de 4-1, pô. O árbitro foi muito mal. Ele não dava nada pro Flamengo. Pro Fluminense. Dava tudo pro Flamengo e nada pro Fluminense. É difícil pra caralho de você ter uma arbitragem isenta, né? Neutra, né? Tem que pender pra um lado, cara. Tem que apitar baseado numa camisa, cara. Cara, isso enoja. Isso enche o saco. Todo jogo é isso. Todo santo jogo é isso. Porra, cara. Quando que vai ter uma arbitragem isenta completamente? Quando vai ter uma arbitragem completamente imparcial, que não olha a cor de camisa pra dar um cartão ou pra apitar uma falta? É difícil pra caralho. E aí eles ficaram putos quando o André falou que ia ter que jogar contra 11, 12, 13. E é verdade, tem que jogar. Tem que jogar. O juiz do primeiro jogo faltou critério para expulsar o Léo Pereira. Porque expulsou o Samuel Xavier, na minha opinião, justamente. Já falei isso aqui. Justamente. Mas faltou critério para expulsar o Léo Pereira. E o Bandeira, todo lance dava pró Flamengo. No primeiro jogo isso. Todo lance. Bandeira era pior do que o árbitro ainda. E esse árbitro de ontem, quando caía uma camisa vermelha e preta, era falta. Quando caiu uma tricolor, tranquilo. Cara, que saco isso, cara. Que saco a gente tem que ficar repetindo as mesmas coisas todos os jogos. Arbitragem, arbitragem, arbitragem. Eu sou um cara que odeio falar de arbitragem, cara. Odeio falar de arbitragem. Mas, porra, é difícil pra caralho. Só que o Fluminense é tão foda. Esse time do Fluminense, esse jeito que o Fluminense joga, esse DNA do Diniz é tão foda, que isso aí passou despercebido pra quase todo mundo. O Fluminense não deixou nem ter dúvida se o juiz era bom ou não. O Fluminense amassou, cara. Massacrou. E foi campeão com muitos méritos. Muitos méritos. Mereceu pra caralho. A gente reclamava aqui no início do ano do Diniz poupar time. Que a gente discordava, isso é normal, cara. Eu reclamei até do Cano, porra, que demorou a fazer gol. Só que, cara, a gente tem que reconhecer que o Diniz mexe pra caralho na cabeça dos jogadores, cara. O Diniz transforma a cabeça desses caras. Talvez se fosse outro treinador, é lógico que o cara vai acreditar, até porque é obrigação da profissão dele, né, cara? Ele tem que acreditar ou ele nem entra em campo. Mas alguém tem alguma dúvida que se fosse outro treinador, por mais campeão que fosse esse treinador, por mais experiente que fosse esse treinador, alguém tem alguma dúvida que os jogadores iam entrar confiantes no título? Porque os jogadores do Fluminense ontem não entraram confiantes no título. Com outro treinador, eles iam entrar confiantes. Com o Diniz, eles entraram certos que iam conseguir reverter. Cara, eles jogaram para reverter. Do primeiro ao último minuto. Isso aí eu comentei ontem saindo do Maracanã. Eu falei, cara, esse time do Fluminense jogou do primeiro ao último minuto da mesma forma. É claro que a intensidade varia um pouco, muda um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, porque vai cansando também. Mas a disposição, a vontade, o jeito de jogar foi o mesmo nos 90 e tantos, 100 e poucos minutos.
Cara, isso é louvável, isso é coisa do Fernando Diniz. E a gente tem que reconhecer. Cara, felicidade. Fábio. Partida absurda do Fábio. As pouquíssimas vezes que o Flamengo chegou, levou perigo em alguns lances. E o Fábio nos salvou. Nas poucas vezes que o Flamengo chegou com perigo, o Fábio nos salvou com grandes defesas. Monstro o Fábio nesse jogo. Guga foi muito melhor do que eu esperava. Eu esperava um jogo bom do Guga, mas ele fez um jogo muito bom, muito seco, muito certo, muito correto na marcação e no apoio. Marcação, inclusive, como eu já falei aqui, pra mim, melhor do que o Samuel Xavier. Muito bom o jogo do Guga. Marcelo, cara, dispensa comentário. Craque. Vou falar mais uma vez aqui pra quem não viu. No gol deixou 2 jogadores do Flamengo sem pai nem mãe. E o Santos, né, que deve estar até agora tentando pegar aquela bola. Craque. Craque. Foi um monstro na cobertura. Jogou pelo lado do Felipe Melo. Ajudou pra caralho o Felipe Melo, dando cobertura pra ele. Monstro. Marcelo é muito diferenciado. Monstro. Nino. Grande partida do Nino. Baita zagueiro. Falha. Como todo mundo. A gente reclama aqui quando ele falha. Mas, grande partida do Nino ontem. Continuo achando que ele não deve ser o capitão, tá? Quem não fala palavrão não dá pra ser o capitão. Mas grande partida do Nino. Felipe Melo. Vi gente falando, desistindo do jogo por causa do Felipe Melo. Vi gente falando que ia desligar a televisão por causa do Felipe Melo. Fez um baita primeiro tempo. Um baita primeiro tempo. Te cortou todas as bolas. O Pedro não arrumou nada com ele no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma caída, cometeu algumas falhas. Mas, boa partida do Felipe Melo. Não tem nada que falar dele nesse jogo. André. O pessoal flamenguista fica puto com ele. Ah, quem é André? Jogou aonde? Ganhou o quê? Já foi pro segundo título em cima de vocês. Segundo título seguido. Isso porque eu não quero contar a Taça Guanabara. Segundo título seguido em cima de vocês. Tá aí, esse é o André. Que eles ficaram revoltados com o André no primeiro jogo, falou que era o favorito. E era mesmo. Quer dizer, tenho as minhas, né? Não gosto de apontar favoritismo em clássico. Não aponto. Apontei pra esse jogo. Pra esse segundo jogo, falei que podia dizer que o favoritismo era do Flamengo, porque tava com 2-0. Mas não aponto favorito em clássico. Mas eu entendi o que o André quis dizer, né? A forma do Fluminense jogar, o futebol que o Fluminense pratica é melhor do que o do Flamengo, então ele considerava o Fluminense favorito. E aí o flamenguista sangrou pra caralho, ficou puto com o André. E aí quando o Fluminense perdeu o primeiro jogo, eles gastaram pra caralho, zoaram pra caralho. Aliás, o André falou do favoritismo no jogo da Taça Guanabara, né? Não foi nem nesse primeiro Fla-Flu, não. E aí, pra esse jogo da volta, o André falou que tinha que jogar contra a arbitragem, caralho, e eles sangraram de novo, passaram em cima de novo. E é verdade. Teve que jogar contra a arbitragem. Partidaça do André. Moleque, cara, forte, vigoroso, sai jogando bem pra caralho, marca bem, encara tudo que tiver que encarar. Grande partida do André. Grande partida de todo mundo, né? Alexander, cara, que já falei, pra não ficar um vídeo muito longo, cara, não vou ficar repetindo um por um, né? Mas já falei, Alexander, pra mim já barra Martinelli, é titular. Que jogo que esse moleque fez. Parabéns, Alexander. Keno foi útil, bagunçou a defesa do Flamengo, deu uma dor de cabeça absurda pra defesa do Flamengo. Muito útil. Ótima partida do Keno também, tá? John Arias, o melhor do time pra mim. Já há algum tempo, porra, cara. Grande partida do John Arias, o cara não cai, né? O cara forte, cara. Espetáculo, John Arias. Ganso voltou a jogar muito bem. Alguns passes que, porra, só ele sabe dar. Ele acha jogadores que, cara, ele tem uma inteligência absurda. Grande jogo do Ganso. A gente tava esperando uma atuação como a de ontem.
que pra mim ele só tinha tido contra o Bangu. Tá de parabéns também o Ganso. Cano, matador nato, não perdoa. O Flamengo sofre com ele já há algum tempo. É o Cano, né? Não tem jeito, cara. Perdeu o pênalti, mas depois se recuperou e fez o gol. Perdeu o pênalti não, o goleiro pegou. Também não tem o que falar de Cano. Cara, o time todo tá de parabéns. O pessoal que entrou também deu conta do recado. Lima, o Pirani, David Braz. Até o David Braz não teve tempo de fazer merda, né? Foi bem. Não lembro mais quem entrou também, não preciso lembrar. O time todo tá de parabéns. O Fluminense é muito merecedor desse título. É bicampeão com sobras, com mérito. Correu atrás do Flamengo o campeonato todo e na última rodada foi campeão da Taça Guanabara, passando o Flamengo. Merecedor. Final. O Fluminense perde o primeiro jogo jogando melhor, mas aí tudo bem, já falei que futebol não existe justiça. O Flamengo foi mais eficiente jogando do jeito dele e mereceu a vitória pela eficiência. Mas o Fluminense não desistiu nem em um minuto, nem no primeiro nem no segundo jogo. Entrou no segundo jogo não confiante, mas certo de que ia virar. Cara, não é todo dia que você vê uma goleada em clássico e reverter uma final, um placar assim. Acho que no Campeonato Carioca é a primeira vez na história do Campeonato Carioca que uma final é revertida desse jeito. O Fluminense deu show. Não só tirou a vantagem do Flamengo, como botou vantagem. Ou seja, cara, o Fluminense passeou, amassou. Merecido pra caralho. Vamos comemorar. Aos que deixaram de ir porque acharam que não ia dar, tudo bem, mas não duvida mais do Fluminense, tá? Por favor. Deixa eu falar com o Júnior. Júnior Freitas, bom dia, irmão. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Cara, quem não ficou louco da cabeça ontem é louco da cabeça. Campeão, bicampeão. Qual a sua expectativa para esse ano? Cara, a expectativa é a melhor possível, né? Só que o Fluminense tem que manter, eu acho que vai manter, porque é do Diniz isso, vai manter esse padrão, esse estilo de jogo em todos os campeonatos que for disputar, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Se vai ganhar? Cara, sinceramente não sei. Mas a gente entra como um dos candidatos por dois motivos. Por isso aqui, pela camisa, pelo Fluminense, que tem que entrar sempre, e pelo futebol que vem jogando. Agora, se vai ganhar, aí é outra história. Agora, pelo menos esse ano, eu acredito que não vai ter aquele negócio de brigar para não cair. Eu tô falando da torcida, tá? Torcida que bota lá no perfil tantos pontos /45. Que é a conta mágica para não cair. Pô, isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. Tá? Esse ano isso não vai existir, eu espero. Méritos, o Fluminense é para quem acredita. Eu falava isso, eu falei, cara, vamos ao segundo jogo. Ainda mais quem já comprou ingresso, cara. Vai, cara. Vai. Eu falei, depois do primeiro jogo, eu falei que, cara, não acabou. Não acabou. Vamos. Cara, é difícil pra caralho. Possivelmente a gente vai voltar triste do Maracanã. São 2-0, 2 gols de vantagem, cara. É muito foda pra tirar. Aí vem o Fluminense e faz aquilo. Tira só no primeiro tempo, já tirou. Foda do caralho. Que difícil, caralho, Beto. Tu não sabe porra nenhuma o que você tá falando. Mas vamos. Porque se conseguir, cara, vai ser uma parada épica, memorável. Você vai voltar do Maracanã em êxtase. E foi exatamente o que aconteceu. Além de você voltar em êxtase do Maracanã pela noite mágica que a gente teve, e tudo, você vê os flamenguistas saindo antes de acabar o jogo, tudo com cara de cu. Depois de se autodeclararem campeões depois do primeiro jogo. Cara de cu. São todo mundo com cara de cu. Que delícia. E infelizmente a gente não pôde sair junto com eles pra sacanear eles, porque a gente tinha que ficar
a ver a taça sendo erguida. Parabéns, Fluminense. Parabéns a cada jogador que participou desse campeonato. Parabéns ao Diniz, que eu torci o nariz quando foi recontratado. E hoje admiro pra caralho esse cara. Admirava como jogador, porque eu peguei a época dele jogar no Fluminense. Jogava bem, bom jogador. Vi gols dele no Maracanã. Mas hoje, nunca fui hater do Diniz, mas a falta de resultados dele em 2019 me preocupou quando foi recontratado. Parabéns, Diniz. Parabéns, Mário Bittencourt. Sou um dos mais críticos do Mário que eu conheço. Principalmente do primeiro mandato, que eu acho que o Mário fez muita coisa que afastou o torcedor do Fluminense. Agora, o que a gente não pode negar é que o Mário recuperou a vontade dos jogadores de jogarem no Fluminense. Questão financeira eu não vou falar porque eu não sei. Ele diz que está reestruturando financeiramente, mas a dívida continua, então eu não vou falar. Agora, hoje, os jogadores querem vir para o Fluminense. O Fluminense manda nos clássicos do Rio de Janeiro. É bicampeão carioca, que não acontecia em 40 anos. Há 40 anos. Não gosto desse negócio de... Pô, mas estamos jogando a Libertadores todo ano. Cara, isso aí pra mim era obrigação do Fluminense desde que a Libertadores foi criada. E que não acontecia, mas hoje a gente faz a nossa obrigação. Então, parabéns, Mário Bittencourt. Não tem problema nenhum em falar isso, tá? Eu não gosto de ter que reclamar, mas eu adoro elogiar. Adoro. O Júnior Freitas fala aqui: vamos, a torcida tem que acreditar, precisamos torcer para ele permanecer no Flusão. Me refiro em relação ao Brasil. Cara, se estiver falando do Diniz, em relação à seleção, né? Cara, ele já falou que a seleção dele é o Fluminense. Eu não acho nem que venha convite, tá? Pra ele. Não acho que vai ter convite pra ele. Mas caso tenha, acho que ele vai preferir o Fluminense, vai querer ficar no Fluminense. Se não quiser ficar no Fluminense, bem, alguém tem que pagar a multa. Pagando a multa leva, vai fazer o quê? O Fluminense é maior do que ele. Mas acho que ele vai querer ficar no Fluminense. A dedicação dele com o Fluminense é muito grande. Cara, eu me emocionei ontem na hora que ele foi pra torcida. Ele simplesmente saiu correndo, pulou aquelas grades lá e abraçou os torcedores. Se jogou lá na torcida, lá no Sul, cara. Cara, que parada emocionante, cara. Que parada emocionante. Então eu acho que ele tem essa identificação com o Fluminense, com a torcida do Fluminense. Acho que ele não... E ele tem muita personalidade. Acho que ele não trocaria o Fluminense pela seleção, não. Nesse momento, não. Eu acho. Espero estar certo, espero estar com razão. Né? E é isso. Parabéns a todos, a torcida que foi. Mesmo com torcedores desistindo depois do primeiro jogo, a gente foi maioria ontem. Né? E cara, a torcida do Flamengo existiu ontem tanto quanto o time. O time não jogou nada e a torcida também. Zero participação da torcida do Flamengo. E olha que eu tava em setor misto, hein? Zero participação, zero. É torcida de papel de parede. Com todo respeito aos meus amigos flamenguistas. Torcida de papel de parede, bicho. Só escutava a torcida do Fluminense. De novo, mais uma vez. Tá todo mundo de parabéns. Quem estava no Maracanã ontem, que saiu em êxtase, continue em êxtase, você merece. Parabéns e obrigado por acreditar no Fluminense. Mesmo que quem não foi, mas que acreditava, parabéns também. É de torcedores assim que a gente precisa, como você. Muito obrigado. Obrigado, Fluminense. Obrigado, cara. Muito bom. Depois que saiu o quarto gol, o gol do Alexandre, cara, eu fui às lágrimas. Por tudo que estava acontecendo, bicho. Que noite emocionante. Que noite mágica. Noite para ficar pra história. Eu já vi um 4-1 no Fla-Flu naquela final da Taça Rio.
Em 2005, 4x1 Fluminense, eu tava no Maracanã. Foi foda também. Foi foda. Mas ontem era diferente. Ontem era uma final estadual em que a gente estava em desvantagem e precisava reverter. Que noite. Que final, que domingo. Graças a Deus deu tudo certo e a gente saiu campeão. Até quarta-feira a gente comemora pra caralho, zoa pra caralho. A partir de quarta começa outro campeonato, outra parada. E aí vai começar Brasileiro no final de semana, depois tem Libertadores. E aí, ó, volta pra terra, volta pro chão, pé no chão, que tem muita coisa pra gente conquistar esse ano. Muitas vitórias pra conquistar. Preto Casagrande, cobertura, porra. Foi gol do Leandro, do Tuta, do Leandro, do Preto Casagrande e do Alex Fidelinho. O do Alex foi o terceiro, do Preto Casagrande foi o quarto. Tem muita coisa pra gente conquistar esse ano. A gente vai ter muitas alegrias esse ano, eu espero. Começamos bem. E é isso. Na quinta-feira eu volto. Provavelmente na quinta-feira eu volto para fazer o pós-jogo do Fluminense, de Fluminense Paysandu pela Copa do Brasil. Primeiro jogo nosso na Copa do Brasil, né? Estreia do Fluminense na Copa do Brasil. Não vou ao Maracanã, decidi não ir porque o jogo é muito cedo, eu vou chegar do trabalho em cima. Provavelmente eu chegaria com o jogo rolando. Já vai ter que acontecer isso na Libertadores, que o jogo é terça-feira, 7 e pouca da noite. Vou chegar com o jogo em andamento, não tem jeito. Esse horário escroto, que só o Fluminense joga em casa essa hora, né? Outros times jogam essa hora fora. Mas no Maracanã, em casa, só o Fluminense. E foda-se. Mas enfim. É isso. Obrigado a todos que acompanham aí. Agora eu tô no YouTube, vou lançar esse vídeo pro YouTube. Quem puder se inscrever lá no meu canal no YouTube, Suburbano Tricolor, vou ficar muito agradecido, tá? E é isso. Quinta-feira eu volto. Fluminense bicampeão carioca 2022, 2023. Recado pra torcida, Júnior. Cara, eu já falei pra galera aí, nunca duvidem do Fluminense. E quando você achar que não vai dar, cara, em 2009 eu achava que não dava. Eu achava que não dava mais em 2009. Mas na reta final eu fui em todos os jogos do Maracanã. Mesmo achando que não dava. Eu fui em todos os jogos. E a cada jogo que você ganhava, você, caralho, que merda. Que ainda estamos em último, porra. Mas eu fui. Então, se você não acredita, e tem condições de ir, obviamente, cara, vai, mesmo não acreditando. Sabe por quê? Não deixa o Fluminense dar merda sozinho, não. Porque se você não acredita e larga de mão, foda-se. Eu não acredito, cara. O Fluminense vai sozinho. Dá a mão pra ele e vai. Que se perder, perde você também. Perde junto. Esteja junto do Fluminense. Na boa e na má. Principalmente na má. Porque na boa é fácil. Esteja junto. Dê a mão pro Fluminense. Porque eu já falei isso aqui. O Fluminense somos nós. O Fluminense somos nós. Não deixe o Fluminense sozinho. É isso, é esse recado aí que eu posso dar pra torcida. Acredito que tenha um bom público na quarta-feira. E que tenha mesmo, que seja a rotina isso, né? Para que os jogadores ali no campo olhem para a arquibancada e falem assim, cara, a gente está sempre bem representado. Eles estão sempre com a gente. E é isso. Júnior Freitas, mora em Brasília, como eu queria morar no Rio, em todos os jogos, Eu cheguei a morar 6 meses em Florianópolis. Pô, cara, que agonia morar longe, cara. Que agonia. Que agonia, mano. Pra quem acompanha, pra quem gosta de acompanhar, porra, é agoniante. Mas é isso aí, faz a tua parte daí, cara. Entendeu? Acompanha do jeito que dá, enfim. Se puder, seja sócio pra ajudar o Fluminense. E é isso. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Nem sei quanto tempo tem de live, mas deve ter tempo pra caralho. Já é a live mais longa que eu fiz de pós-jogo aqui no Suburbano. Obrigado, Júnior. Obrigado aí a galera que ficou. Se inscreve lá no meu canal, lá, Suburbano Tricolor. Faço com muita humildade, muito carinho. Pra falar também no YouTube, tá bom? Forte abraço. Fluminense bicampeão carioca. Parabéns, Fluminense Futebol Clube. Parabéns, imensa torcida tricolor. Muito obrigado por tudo. Quinta-feira eu tô de volta. Saudações tricolores e até a próxima.